Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Rafael e hoje daremos sequência aos capítulos 9 e 10 do Evangelho segundo Marcos. No capítulo 9 de Marcos, a palavra poder fica em evidência. Desde a queda de Satanás, o pecado original de Adão e Eva, o desejo pelo poder leva muitos à ruína. No mundo em que vivemos não é diferente. A disputa pelo poder em todas as vertentes é voraz. Pessoas são capazes de cometer atrocidades para se sentir no domínio, no controle da situação, para exercerem poder sobre as outras. Então eu te pergunto, a quem de fato pertencem o poder e a glória? Livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 11. Ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas soberano sobre tudo e todos. Novo Testamento, Apocalipse 19, 1. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. No início do capítulo 9, temos a transfiguração de Jesus, ou seja, sua aparência transformada. A manifestação de poder que só o Filho de Deus tem. Roupa resplandecente, Moisés e Elias, homens de destaque no Antigo Testamento, que representavam a lei e os profetas, conversando com Jesus. Os 3 discípulos que estavam com Cristo, impressionados com a manifestação de poder, de glória. Em seguida surge uma nuvem que os envolve e dela soa uma voz que declara: Este é meu Filho amado, a ele dai ouvidos. Aqui fica claro que Jesus tem poder e glória de verdade. Na sequência, logo após a transfiguração, Jesus e os discípulos desceram do monte e chegam a um local onde estavam os demais discípulos. Eles observaram um grande aglomerado de pessoas e os mestres da lei discutindo com eles, pois os discípulos não tinham obtido sucesso em expulsar o demônio de um jovem. A atitude dos doutores da lei era hostil. Eles procuravam expor Jesus e os discípulos como impostores. Os mestres da lei queriam ter prestígio junto ao povo. Já os discípulos pensavam que tinham o suficiente para expulsar o demônio do jovem, quando na verdade eram limitados. Nessa discussão por poder, nenhum lado prevalece. Assim que o Espírito vê Jesus, aquele que tem todo o poder, no mesmo instante, o espírito imundo provoca uma convulsão no jovem. Este cai no chão, começa a rolar espumando pela boca. Jesus ordena: Espírito mudo e surdo, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berra, agita o jovem violentamente e o abandona. Jesus explica por que os discípulos não conseguiram. Esta casta de demônios só sai através de jejum e oração. Amados, essa condição é de grande renúncia e dependência de Deus. Jesus é a maneira concreta de saber quem nós somos, as nossas necessidades, e oração é a maneira de viver na submissão a Deus. Preste atenção, queridos, isso não é algo estanque, momentâneo. A verdadeira grandeza consiste não em ter poder, mas na renúncia ao poder como objetivo de vida. Em Deus, quanto mais nos esvaziamos, mais podemos. O próprio Senhor Jesus disse nos versos 31 e 32, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Porém, amados, os discípulos não conseguiram entender o que Jesus comunicava. A ideia de um Cristo que se entrega, sofre, morre, não entrava na cabeça deles. Porém, o reino dos céus é essencialmente uma questão de prestar serviço a Deus e ao próximo, e não receber serviço, não receber poder deles. Muitas pessoas, quando têm um pouquinho de poder, perdem a cabeça, fazem atrapalhadas e se complicam no relacionamento com os outros. Tem uma máxima que diz: dê dinheiro, mas não dê poder. Na sequência, mais disputa de poder. Os discípulos discutiram pelo caminho para saber quem era o maior. Jesus os questiona sobre o que estavam conversando e eles ficam em silêncio. Contrariando a lógica do poder do mundo, Jesus diz: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos.
Jesus pega uma criança e diz: quem a recebe por ser seu seguidor, o recebe. Jesus confronta os discípulos ao colocar uma criança como modelo de simplicidade, humildade, sinceridade, ou seja, desapegada de vaidade. Em outra passagem, os discípulos repreendiam as pessoas, pois traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão. Quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixar vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Jesus novamente fala sobre termos um coração de criança, um coração aberto, simples. Amados, guarde isso. O verdadeiro poder pertence ao nosso Deus. Confie nele, confie como uma criança. Não em suas forças, aparência, habilidades, talentos, relacionamentos, influência. Deus é maior que tudo. Maior que a sua denominação, família, igreja. Deus é muito maior que você. No mundo que se destrói, que as pessoas se devoram, exploram umas às outras pela obsessão do poder, a grande verdade é que o caminho para se chegar ao poder, e poder com letra maiúscula, que é do alto, não é pela força, não é pela violência, não é pelo uso de armas, não é por exércitos, por governantes, mas pelo Espírito, com coração servil, com muita humildade. Por fim, gostaria de frisar que devemos ser vigilantes para não tropeçarmos em nós mesmos. Em Marcos 10 temos a passagem do jovem rico. Todos devem conhecer a história. Um jovem bem-sucedido, ele chega a Cristo e pergunta: bom mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Jesus fala: não mate, não adultere, não furte. Falou dos 10 mandamentos. Mas Jesus olhou depois com compaixão, né? Já que o jovem disse a Cristo que ele já praticava tudo isso, e Jesus revela: olha só, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, entregue aos pobres e receberás um tesouro no céu. Diante disso, aquele jovem abateu-se profundamente e se retirou entristecido, pois tinha muitos bens. Aqui nós temos a figura de uma pessoa jovem, na flor da idade, rica, piedosa. Ele era considerado um caso de sucesso, uma pessoa abençoada por Deus, pois os judeus olhavam para as riquezas ganhas de forma honesta como um sinal da aprovação do Senhor. Jesus mostrou ao jovem, mostrou também, né, aos discípulos que, na verdade, as riquezas tinham poderio do coração dele, e não Deus. O jovem pensava que sua vida estava rendida a Deus, porém faltava algo. E eu te pergunto, há algo em seu coração que disputa o poderio de Deus? Deus tem todo o poder sobre o seu coração? Queridos, é necessário que aconteça uma renúncia. Se essa renúncia não for motivada por um grande amor a Cristo, ao Evangelho, nada vale. Somente entregues a Deus conseguimos ter uma vida cristã saudável. Nossa entrega precisa ser ampla, envolvendo até mesmo as nossas fraquezas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Falar de um poder que se aperfeiçoa na fraqueza parece ser algo completamente contraditório. Mas é o poder de Cristo e não o poder humano que se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, é Cristo quem recebe a honra e o louvor. O verdadeiro cristão se gloria em Cristo, no poder dele e não em sua própria força. E assim finalizamos o estudo de hoje. Que aprendamos a depender totalmente de Deus. Todo poder, honra, glória, louvor, majestade, domínio pertencem ao nosso Deus. Aleluia! Fiquem na paz, amados. Até a próxima. Tchau, tchau.